Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Dom Casmurro, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Parte 16. Capítulo 51. Um seminarista. Tudo me ia repetindo o diabo do opúsculo, com as suas letras velhas e citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas, os irmãos Albuquerque, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto o outro seguiu medicina e dizem haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi o Bastos, um magricela que está de vigário em Meia Ponte, se não morreu já. Luís Borges, apesar de padre, fez-se político e acabou senador do Império. Quantas outras caras me fitavam das páginas frias do panegírico? Não, não eram frias. Traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, o meu próprio calor. Queria lê-las outra vez e lograva entender algum texto, tão recente como no primeiro dia, ainda que mais breve. Era um encanto ir por ele. Às vezes, inconscientemente, dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade. Creio que era quando os olhos me caíam na palavra do fim da página, e a mão, acostumada a ajudá-los, fazia o seu ofício. Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele, podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Esta dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele, muitas vezes, olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual, ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas, até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma coisa. Era mais velho que eu 3 anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um comerciante do Rio de Janeiro, que servia de correspondente ao pai. Este era homem de fortes sentimentos católicos. Escobar tinha uma irmã, que era um anjo, dizia ele. Não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muita vez. Hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato, eram simples e afetuosas, cheias de carícia e conselhos. Escobar contava-me histórias dela, interessantes, todas as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura. Tais eram que me faziam capaz de acabar casando com ela, se não fosse Capitu. Morreu pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. A princípio fui tímido, mas ele fez-se entrado na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até ao fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com aquelas janelas para todos os lados, muita luz e ar puro.
também há fechadas e escuras, sem janelas, ou com poucas e gradeadas, à semelhança dos conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era a minha. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é que me tolhia a franqueza, mas, como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las, e Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro, cá ficou. Até que... Capítulo 57. De preparação. Mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas, que eu não poderia dizê-las todas, sem tirar espaço ao resto. Uma dessas, e das primeiras, quisera contá-la aqui em latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias, podeis ler o capítulo até ao fim, sem susto nem vexame. Já agora meto a história em outro capítulo. Por mais composto que este me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação. E isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há por vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Também, se não fica então, não fica nunca. E aqui verás tal ou qual esperteza minha, porquanto, ao ler o que vais ler, é provável que o aches menos cru do que esperavas. Capítulo 58. O Tratado. Foi o caso que, uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto, em tal caso, devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra coisa, porquanto, abre parênteses, e é isso que eu quisera dizer em latim, fecha parênteses, porquanto a senhora tinha as meias muito lavadas e não as sujou. Levava ligas de seda e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de a levantar. Ela ergueu-se muito vexada, sacudiu-se, agradeceu e enfiou pela rua próxima. Este gosto de imitar as francesas da Rua do Ouvidor, dizia-me José Dias, andando e comentando a queda, é evidentemente um erro. As nossas moças devem andar como sempre andaram, com seu vagar e paciência, e não esse tique-tique afrancesado. Eu mal podia ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam-se diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam-se embora. Quando chegamos à esquina, olhei para a outra rua e vi, à distância, a nossa desastrada, que ia no mesmo passo. Tique-tique, tique-tique. Parece que não se machucou, disse eu. Tanto melhor para ela, mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos. Aquela presteza é manha. Creio que foi manha que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante, até o seminário, não vi mulher na rua, a quem não desejasse uma queda. A algumas adivinhei que traziam as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que nem levasse meias, mas eu as via com elas, ou então, também é possível. Vou esgarçando isto com reticências, para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas. Com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente e o andar não era seguro. No seminário, a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam ar de saias e lembravam-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair. Todas as que eu encontrara na rua
Mostravam-me agora de relance as ligas azuis. Eram azuis. De noite sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim. Tique-tique. Eram belas, umas finas, outras grossas, outras ágeis como o diabo. Acordei, busquei afugentá-las com esconjuros e outros métodos, mas tão depressa dormi como tornaram, e, com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias, ou, trepadas no ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim fui até madrugada. Não dormi mais. Rezei Padre Nossos, Ave-Marias e Credos, e sendo este livro a verdade pura, é força confessar que tive de interromper mais de uma vez as minhas orações para acompanhar no escuro uma figura ao longe. Tique-tique, tique-tique. Pegava depressa na oração, sempre no meio para consertá-la bem, como se não tivesse havido interrupção, mas certamente não unia a frase nova à antiga. Vindo o mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que eu não perdesse de todo. Sábios da Escritura, adivinhai o que podia ser. Foi isto. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios, e por isso mesmo contempláveis como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras, nem foi preciso. O contrato fez-se tacitamente, com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me, e não as rejeitava, senão quando elas mesmas, de cansadas, se iam embora. Capítulo 59. Convivas de boa memória. Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia a renegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas, e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo. Mas era um antigo. E basta. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com as das que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas, porque execro essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. E antes seja ouvido que confusão. Explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os generais sacam de espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias. Assim podes também preencher as minhas.